Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, na minha Bíblia, revista e corrigida. E vou pedir para que você que está aqui leia bem forte, junto comigo, 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e essa palavra transcende o tempo, chega até nós e a sua mensagem permanece atual como será até a vinda do Senhor Jesus. Vamos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer: meu irmão ou minha irmã, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. Qual é o trabalho do crente? De que trabalho o apóstolo Paulo está falando? Qual é a faina, a ocupação, o trabalho que o cristão deve estar inserido e realizando sem parar, constantemente e com firmeza? É aquele estabelecido pelo Senhor Jesus na grande comissão, que está registrado em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, quando ele diz, antes de retornar ao céu: agora vocês vão por todos os lugares, preguem o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Este é o trabalho do cristão. Mas o crente, o cristão, ele deve ser fiel mordomo do Senhor de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Quando Deus criou o mundo, criou o homem para gozar e usufruir de tudo que representava o mundo. Deus fez tudo para o homem. O planeta Terra é o berço, é a casa, é o ambiente de convivência do ser humano. E tudo que Deus criou, os animais, as plantas, a natureza, foi criado para servir ao ser humano. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus deu a ele. Eu me lembro de uma vez, eu era executivo de uma empresa, uma grande empresa, eu tinha um extraordinário salário. Eu venho de uma família muito simples, fomos muito pobres, vivemos muita privação. Meu pai era mecânico, trabalhando numa oficina mecânica que era do meu tio, lá em Duque de Caxias. Ele usava o espaço na realidade. Meu tio cuidava de uma área, ele cuidava de outra. Não eram sócios, mas ele usava aquele espaço que era no terreno desse meu tio. E o meu pai sempre foi um homem extremamente simples. O meu pai era um camarada que, quem olhasse para ele e sabendo que eu era o pastor, podia ter uma má impressão de mim. Porque papai tinha até uma falha de dente aqui na frente, podia ser aqui atrás, né? Para não me deixar tão constrangido, era aqui na frente. E ele não me deixava consertar aquela falha de dente dele. E eu dizia para ele: papai, poxa, isso aí conspira contra mim, papai. Porque quem olhar para mim, sabendo que eu sou teu filho, vão dizer assim: poxa vida, o pastor Cláudio deixa o pai dele assim. Por que o pastor Cláudio não põe um dente na boca desse pai dele, né? Poxa, papai, me deixa pelo menos fazer. Papai, não, papai, deixa isso aqui. Isso aqui uma hora eu resolvo. Mas quando eu era executivo nessa empresa, e isso é para dizer do quão despojado meu pai era de coisas materiais. E eu, naquela época, então, executivo de uma empresa de comércio exterior, eu ganhava muito bem, recebia em dólar. Eu andava com terno,
caríssimo, meu sapato, minhas roupas, eram das melhores marcas que tinha ali na Avenida Rio Branco, que vendia para os executivos. Eu tinha que andar também daquele jeito, em virtude do ambiente profissional que eu frequentava. E eu pensei uma vez, puxa vida, eu ando com essas roupas, eu calço esse calçado, esse sapato, eu ando com o carro que eu tenho, e eu nunca dei para o meu pai um presente caro. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu não posso continuar andando com um sapato de cromo alemão, caro, e vendo meu pai andando com aquele sapato dele de jacaré. Conhece sapato de jacaré? É aquele que de tanto andar a boca descolou. Aliás, descolou e virou uma boca, né? Está sempre com fome o jacaré, né? Eu falei, não posso. Eu fui numa loja onde eu comprava os meus sapatos, eu comprei um sapato. Irmão, eu comprei o sapato mais caro da loja. Mais caro. Talvez você vai se escandalizar com o que eu vou dizer, mas o sapato custava o equivalente a um salário mínimo naquela época. Era muito caro. Falei, eu estou comprando para o meu pai. Eu nunca dei, eu me sentia constrangido de andar daquele jeito e saber que o meu pai nunca andou com um sapato daquele que eu andava. E eu comprei o sapato e levei para o meu pai. E eu virei para o papai e falei, papai, na época ele já vivia com uma outra mulher, não minha mãe, já tinha se divorciado da minha mãe, e ele tinha filhos pequenos. Eu falei, papai, esse sapato aqui é um presente para o senhor. Não era aniversário dele, nada disso. Isso aqui é um presente para o senhor. E esse sapato aqui eu queria que o senhor usasse, para o senhor usar quando o senhor for num culto, numa igreja, numa festa, sair com a sua família, para o senhor usar num evento assim. Ficou, tá, meu filho, puxa vida e tal. Ele olhou, para papai era um sapato. Para papai aquela marca não dizia nada, ele nem sabia o que era aquilo, o que queria dizer aquilo. E assim foi, tudo bem. Passado um tempo, não sei, 15 dias, 20 dias, talvez um pouco mais, eu vou fazer uma visita ao papai, no trabalho dele, lá na oficina. Eu reconheci o papai pelo sapato. Papai estava enfiado debaixo de um carro, consertando o carro, usando aquele sapato, de um salário mínimo, que eu dei para ele de presente. Qual foi o sentimento que você acha que eu tive? Na hora eu fiquei com uma raiva. Eu queria ser pai e papai ser filho para dar uma coça nele. Eu virei para ele e disse, papai. Aí ele lá de baixo, fala aí, filhão. Falei, fala, filhão, sai daí de baixo. E papai ficou assustado, né? Aconteceu e saiu. O que foi, filhão? O senhor está usando o sapato? Falei, ué, pensei que você ia gostar. Você não gostou não de eu estar usando sapato? Falei, papai, o senhor sabe que sapato é esse? Falei, ué, meu. Você me deu, não foi não? Papai, esse sapato custou caro, esse sapato. E fui falando do sapato, era para o senhor usar assim, para usar assado. O senhor está aqui enfiado, aqui o senhor podia estar até descalço de chinelo de dedo, mas não com esse sapato, papai. E ele virou para mim e falou, meu filho, você não me deu para eu usar? Meu pai não sabia distinguir a importância e o valor das coisas. Meu pai não estava sendo fiel mordomo, ou um mordomo fiel daquilo que ele recebeu por não entender, por ser ignorante. Ignorância é falta de conhecimento. Para o papai era apenas um sapato. Irmãos, nós não podemos, como cristãos, sermos ignorantes e não termos conhecimento daquilo que o Senhor nos deu e que nós temos que ser fiéis mordomos para cuidar, dando aquilo que o Senhor nos deu e colocou sob os nossos cuidados e como instrumento da sua bênção sobre a nossa vida nessa terra, dando a estas coisas o tratamento devido que devemos.
A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela existe para tirar de nós a ignorância, o não saber, para que, sendo conscientes e conhecendo a verdade, sejamos fiéis mordomos daquilo que o Senhor nos colocou às mãos e com o que Ele nos abençoou. O apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos que trabalhar para o Senhor, irmãos. Nós temos que viver de tal maneira que dê prazer ao coração do Pai, e isto é trabalhoso. Isto exige de nós responsabilidade no cuidado daquilo que Ele nos deu e colocou à nossa disposição. O que eu vou apresentar aos irmãos é algo gravíssimo e que tem sido negligenciado por muitos cristãos. Amados, a palavra do Senhor nos dá conta de quão graves as coisas se tornarão à medida que o tempo vá passando e nós vamos nos aproximando da volta do Senhor Jesus. Quando lemos Mateus 24, aquilo ali é para ser lido com temor e tremor, irmãos. É Jesus falando do princípio, do fim e aquilo que virá. Quando lemos Apocalipse, é para lermos com temor e tremor, irmãos, porque aquilo será como ali está, com a sua gravidade. Há uma conspiração global em curso, envolvendo diferentes instituições que abrangem áreas fundamentais para a vida em sociedade, legislativo, executivo, judiciário, cujo propósito é estabelecer e determinar o comportamento das pessoas de modo a que cumpram o propósito de Satanás, que é afastar o homem definitivamente de Deus, para que ele morra e vá para o inferno, recebendo a mesma sentença que para ele já está estabelecida. Satanás conseguiu isso uma vez, quando a humanidade chegou a um nível de tal degradação moral e espiritual que se tornou irreversível. E Deus só não destruiu a raça humana porque preservou uma família que não se corrompeu, a família de Noé. Mas em nossos dias o plano de Satanás está em andamento e ele não está mais se escondendo. A coisa se tornou tão absurda que ele está se revelando e as pessoas estão ou gostando disso ou simplesmente ignorando, como se isso fosse algo absurdo, como se isso fosse uma teoria gospel da conspiração contra a humanidade. Quando nós lemos Mateus 24, quando nós lemos Apocalipse, irmãos, fica-nos na mente a ideia de que aquilo é impossível de acontecer, porque não é possível que a humanidade, uma parcela tão significativa da humanidade, vá aceitar estar envolvida num ambiente propício para o anticristo. Mas é assim que está acontecendo. Parece-nos impossível de que isso viesse a acontecer, de que as pessoas verdadeiramente quisessem estar inseridas num projeto de vida, num plano de estabelecimento de um reino para Satanás na terra. Mas isso está acontecendo. Você possivelmente tenha ouvido isso, foi falado em muitos lugares, por muitas pessoas, nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, Facebook. Mas lá nos Estados Unidos, existe, assim como aqui no Brasil, vem de lá, existe o templo satânico, uma entidade que tem como razão de ser
cultuar a Satanás e difundir sua mensagem, conquistando adeptos e influenciando a sociedade, influenciando a lei, a justiça, o governo, as instituições públicas. Esse templo satânico apresenta no seu site a declaração a respeito do propósito da sua existência. Presta atenção no que está escrito lá, a respeito da missão desse templo satânico. Aspas, a missão do templo satânico é encorajar a benevolência e a empatia entre todas as pessoas, rejeitar a autoridade tirânica, defender o bom senso prático e a justiça e ser direcionado pela consciência humana para empreender atividades nobres. Quem diria que isso estivesse sendo dito por aqueles que adoram a Satanás? Mas é a declaração de missão desse templo satânico. É ou não é uma declaração bonita? É uma declaração linda. Eu vou até ler de novo. A missão do templo satânico é encorajar a benevolência. O que é benevolência? O bem. O fazer o bem. A missão do templo satânico é encorajar a benevolência e a empatia entre todas as pessoas. O que é empatia? Empatia é sentir junto com você. É olhar para você que está sentindo dor, tristeza e me condoer e me envolver com o seu momento. Então, é encorajar a benevolência, a empatia entre todas as pessoas, rejeitar a autoridade tirânica, tudo aquilo que vier contra o que é a democracia, tudo aquilo que for ditadura, tudo aquilo que for imposição, nós somos contra. Então, encorajar a benevolência, a empatia entre todas as pessoas, rejeitar a autoridade tirânica, defender o bom senso prático e a justiça e ser direcionado pela consciência humana para empreender atividades nobres. Ninguém jamais poderia dizer que isso aqui estivesse sendo algo como missão para aqueles que são seguidores de Satanás. Mas é a declaração deles. Semana passada foi realizado um evento promovido por esse templo satânico para comemorar os 10 anos da sua existência, intitulado SatanCon, ou Satan Conference, ou Conferência Satânica 2023, no Marriott Copley Place, um hotel de luxo situado na cidade de Boston, capital do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Não é um hotelzinho qualquer. No dia 28, dia da abertura, um dos momentos era para tratar, quando eu fizer assim, você coloca a imagem, filho? Não precisa não. Quando fizer assim, você coloca a imagem lá, pode fazer, pode colocar. No dia 28, dia da abertura, um dos momentos dessa conferência, já no primeiro dia, no dia 28 de abril, era para tratar do assunto, entre outros, olha lá o que está, agora eu vou pedir se apaga assim, senão não vai dar para ler aqui. Só aqui na minha frente, só aqui na frente. Isso, tá bom. Olha lá, Satanic Panic in Brazil. 13h seria tratado esse assunto. Qual é o assunto? Pânico satânico no Brasil. O Brasil estava na agenda da Conferência Satânica 2023 em comemoração dos 10 anos do Templo Satânico de Boston. Não tem outros países lá nessa agenda. Era o Brasil. Por que será? Por que é que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil? Você já ouviu dizer que o Brasil é o celeiro da humanidade? Você já ouviu dizer que o agro brasileiro alimenta uma parcela significativa da humanidade?
O mundo tem os olhos no Brasil. O país de maior concentração de riquezas naturais do mundo é o Brasil. Por que é que o Brasil é tão valoroso? A ponto de, numa conferência de adoradores de Satanás, ser tratado e figurar na sua agenda. Uma das questões inerentes ao ativismo desse grupo de satanistas, que, como se pode ver, é formado por pessoas de elevado poder financeiro, é só procurar saber qual é o padrão desse Marriott Coldplay Place lá em Boston. Então, uma das questões inerentes ao ativismo desse grupo de satanistas é a causa do aborto livre e sem criminalização. No seu site, eles dizem o seguinte, aspas, somos a única entidade que pode afirmar uma reivindicação de liberdade religiosa, pois interromper uma gravidez é parte central de um ritual religioso que incentiva a autocapacitação e afirma a autonomia corporal. Isso, claramente, ou seja, a proibição seria uma violação da liberdade religiosa. O templo satânico está atualmente processando o estado do Texas para proteger nossos direitos civis. Nossas reivindicações do Texas não estão vinculadas à cláusula do devido processo legal. Eles são uma interpretação direta do direito de consciência na cláusula de livre exercício. Eles estão invocando a Constituição dos Estados Unidos e as leis americanas que protegem a religiosidade de quem quer que seja e a sua expressão. Ou seja, explicitamente estão dizendo, abortar é um ato religioso que exalta a Satanás, a quem eles adoram. Como obter o reconhecimento do aborto como uma medida sanitária e humanitária para a preservação das mulheres, de modo a diminuir a morte daquelas que querem interromper a gravidez, fazendo aborto em clínicas clandestinas ou usando métodos não convencionais? Isso recebe grande resistência por maior parte da população, sobretudo em países democráticos de maioria cristã. Os satanistas agora estão apelando para a lei, uma vez que tem no aborto uma prática religiosa em culto a Satanás, e devido ao Estado ser laico, eles querem receber o mesmo tratamento que qualquer religião nessa questão. Ora, abortar é um ato religioso para nós. Então tem que ser permitido pela lei. Não é mais agora aquele discurso, aquela narrativa de proteger a mulher. Não. Esse é difícil de ser convencido, esse é difícil de passar. Não, mas nós encontramos uma brecha. Agora nós somos uma religião. Se somos uma religião adoradora de Satanás, o Estado é laico, a lei tem que valer para todo mundo. E abortar é um ato religioso para nós. O que eles estão fazendo é mudando a narrativa. Narrativa é um instrumento que o mal tem se valido para disseminar a mentira como verdade e corromper a sociedade e as leis. E vemos isso sendo utilizado em todo o mundo, inclusive no Brasil, por aqueles que atentam contra a nossa liberdade e a consciência do nosso povo. Narrativa, nesse contexto, é a exposição de algo não verdadeiro, usando-se de palavras e expressões bem escolhidas e organizadas de modo a fazer parecer verdadeiro e conseguir realizar o seu real intento.
Qual é o real intento que está por trás dos adoradores de Satanás que querem a aprovação do aborto, da descriminalização do aborto, da permissão para que qualquer mulher possa abortar, para que haja clínicas sustentadas pelo dinheiro público para fazer as cirurgias de aborto em quem quiser? Há algo por trás disso. Agora, olha só, essa entidade satânica afirma que a sua razão de ser é, aspas, encorajar a benevolência e empatia entre todas as pessoas, rejeitar a autoridade tirânica, defender o bom senso prático, a justiça e ser direcionado pela consciência humana para empreender atividades nobres, fecha aspas. Porém, atua para tornar legal o assassinato de bebês, que é, como eles mesmos afirmam, abre aspas, parte central de um ritual religioso, fecha aspas. Quer dizer que assassinar crianças no ventre da mãe é um ritual religioso? É o que eles estão afirmando. Está lá no site deles. Que ritual religioso é esse? Leia comigo Levítico, capítulo 18, versículo 21. Levítico 18, 21. E da tua semente, é Deus dizendo, e da tua semente, o que é semente? Filho. E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo, vocês que são meus, que me adoram, que me reconhecem como único e verdadeiro Deus, vocês não podem fazer os seus filhos passarem pelo fogo perante Moloque, ou seja, não adorem Moloque. Vocês não vão adorar nenhum outro Deus, e vocês não vão deixar os filhos de vocês serem levados para Moloque. Quem era Moloque? Moloque era uma entidade adorada pelos povos cananeus, principalmente os amonitas. E o povo hebreu que está indo para Canaã, está indo para a terra onde Moloque é adorado. E os amonitas que adoravam a Moloque, cujo ritual de adoração envolvia atos sexuais, também envolvia sacrifício de crianças que eram jogadas numa cavidade existente em seu ventre, onde o corpo da criança era queimado. Olha essa imagem. Esse é um ídolo do deus Moloque. Cabeça de touro, que se apresentava com algumas configurações, normalmente com os braços estendidos, para quê? Para receber a criança que era sacrificada. Então o bebê ou a criança era colocada no colo de Moloque, e depois, ainda viva, ela era jogada dentro daquela fornalha que existia no espaço, que era o ventre do ídolo. Tinha uma fogueira ali dentro, e a criança era jogada viva. Ela era sacrificada a Moloque. Pasmem, reis de Israel fizeram isso. Agora deixa eu te mostrar a imagem satânica que está lá no templo satânico, que você encontra também no site deles. Pode colocar, filho. Dá uma olhadinha. Você está vendo ali? Pode apagar um pouco essas duas lâmpadas aqui, por favor? Para ajudar Não, filhão. Não é aí, não. É aqui de cima. Isso. Consegue ver bem agora?
Está vendo lá? Cabeça de um bode, um chifre. O que tem do lado e do outro? 2 crianças. Agora, vejam essas 2 imagens colocadas uma ao lado da outra. Percebem as semelhanças? Por que cabeça de cabra e não cabeça de boi? Porque são variações dessa entidade que se apresenta em países diferentes. Essa entidade espiritual também era adorada por outros povos, com outros nomes, igualmente exigindo sacrifícios de crianças. Pode acender aqui. Por exemplo, aqui no nosso continente americano, os astecas sacrificavam crianças para o seu deus Tlaloc, que exigia que as crianças chorassem muito antes de serem mortas, levando os sacerdotes a arrancarem dentes ou unhas das crianças, para que elas chorassem desesperadamente no momento de serem sacrificadas para esse ídolo, para essa entidade. Os incas, os maias e os olmecas sacrificavam crianças num ritual chamado capachoca, matando-as por meio de 4 métodos: estrangulamento, ou enterrando elas vivas, dando um golpe no crânio, ou deixando-as no alto de uma montanha gelada e de baixo oxigênio para morrerem de hipotermia. As vítimas do sexo masculino não tinham mais de 10 anos e as meninas podiam ter até 16 anos, mas deveriam ser virgens quando escolhidas, e presta atenção nesse detalhe, tinham que ser perfeitos, sem mácula, nem mesmo por uma sarda ou cicatriz. Te lembra alguma coisa? Deus exigiu dos israelitas, hebreus, que o sacrifício de expiação deveria ser de uma ovelha, sem mácula, sem ferida, sem mancha, perfeita. Mas essa prática satânica se fez presente em praticamente todas as civilizações, como a grega, por exemplo, que sacrificava crianças ao chamado deus Cronos, que é Deus do tempo, era considerado Deus do tempo, e em muitas culturas africanas, onde até hoje rituais de sacrifício de crianças é feito às chamadas entidades da natureza. Não importando qual seja o nome que essa entidade receba nas diferentes culturas ao redor do planeta, todas são tidas como responsáveis pela prosperidade e riqueza. Todas são espíritos das trevas. Todas estão a serviço de Satanás. Presta atenção. O ídolo é nada. É madeira, é ferro, é barro, seja o material qual for. Acontece que quem inspirou aquela imagem, quem está por trás disso, quem se apresentou à pessoa humana como sendo uma entidade poderosa e que levou essa pessoa a ser adoradora dela, é um demônio. Agora veja o absurdo. Voltando ao templo satânico, eles atuam para tornar legal o assassinato de bebês, que é como eles mesmos afirmam, abre aspas, parte central de um ritual religioso, fecha aspas. Realiza ações para transmitir uma imagem politicamente correta e conquistar a aceitação da população e o reconhecimento das autoridades como religião, invocando a liberdade de expressão e de exercício da religião assegurada pela lei. Você está entendendo? Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Eles estão usando do estratagema de serem reconhecidos como religião para tornar aquilo que Satanás tem tentado ao longo de tantos e tantos e tantos anos, décadas e décadas e décadas, o reconhecimento legal do aborto. Só que agora, sob a narrativa de que nós somos uma religião e o aborto
é um ato, é um ritual religioso. Além disso, eles dizem de si mesmos que são uma organização religiosa cuja missão é, abre aspas, encorajar benevolência e empatia entre todas as pessoas, rejeitar a autoridade tirânica, defender o bom senso prático, opor-se à injustiça e empreender atividades nobres. Mas querem o assassinato de bebês. Olha como eles fazem uso de narrativas através do marketing para conquistar espaço e corromper os escrúpulos das pessoas. Está lá no site deles, tudo está no site deles. Coloca a primeira imagem. O que você está vendo ali é uma figura, uma imagem de uma foto tirada de um jardim de infância com criancinhas que estão com máscaras de quê? Do ídolo. E o que está escrito ali? Educating with Satan. Educando com Satanás. Agora olha essa outra imagem. Primeiro, volta anterior. Volta anterior. O que essa imagem evoca? Até o símbolo satânico lá, ó, do pentagrama, com a imagem de um satanazinho ali, tão guti-guti, com a imagem de crianças. Irmão, colocou uma criança numa realidade, numa imagem como essa, numa foto como essa, é para evocar o quê? Singeleza, beleza, é associar a imagem de algo puro com algo diabólico, satânico, nojento. Agora, para quê? Para conquistar a opinião pública. Agora, olha essa outra imagem. É a imagem de um outdoor que eles colocaram. Está lá o símbolo do Deus satânico, né? Templo satânico. E está escrito lá, never be hit in school again. Ou seja, nunca mais seja agredido numa escola. Exercise your religious rights. Exerça seus direitos religiosos. E embaixo está ali, Protect Children Project. Eles dizem ter um projeto de proteção às crianças nas escolas, para elas não serem constrangidas. Quem são essas crianças? Os filhos dos adoradores de Satanás. Para que essas crianças possam exercer na escola aquilo que aprendem no templo satânico. E eles dizem, nossas crianças estão sendo agredidas nas escolas por serem do templo satânico. Eles evocam a imagem de vítimas. E os demais seus agressores. Isso te lembra alguma coisa que está acontecendo já faz algum tempo na nossa realidade social presente? Além de quererem o assassinato de bebês através do aborto, eles não são nem fazem nada daquilo que dizem em sua declaração de missão. Prova disso são as atitudes demonstradas por seus líderes na sessão de abertura. Eu vou pedir para você tirar o som, tá? Você vai colocar o vídeo, mas sem som. Apaga a luz, por favor. Na sessão de abertura, eu quero que você veja esse vídeo, é apenas um trechinho que eu destaquei. Pode colocar, por favor. Pode soltar. Ali está o líder do templo e a sua lideresa, sei lá como é que chama isso. E agora ela está com a Bíblia na mão e ela está dizendo o seguinte, que o cristianismo é o mal e em repúdio ela destruirá o símbolo opressor e rasga a Bíblia enquanto grita, salve Satanás, salve Satanás. A cada página rasgada, ela grita, salve Satanás, rasgando a Bíblia Sagrada. Depois eles dois rasgam a bandeira que representa a organização de polícia daquele estado.
E o que polícia representa? Ordem. Coloca o vídeo de novo do começo, por favor. Eu quero que você preste atenção no comecinho do vídeo. Preste atenção. Pausa. Pausa. Você vê alguma coisa ali que você tem visto muito em show de rock há décadas e décadas? Você está vendo alguma coisa ali? E quando os pastores diziam, cuidado vocês, o rock, por si só, ele não é satânico, mas cuidado, Satanás está mais no rock do que arte, do que meramente arte. E olha ali, a evocação, eles estão evocando Satanás. Eles estão fazendo uma saudação a Satanás. Por isso que eu mandei tirar o som, pedi para tirar o som. Pode apagar. Pode acender a luz, por favor. Veja que eles se escudam nas narrativas das suas propagandas do politicamente correto, de serem democráticos, e aqueles que representam a maioria, que são cristãos ou conservadores, não são, porque não aceitam as suas práticas na sociedade. E essa mesma estratégia tem sido usada no nosso país nesse exato momento. Quando aqueles que fazem parte da máquina estatal estão usando de medidas autoritárias, ditatoriais, para impor à população aquilo que estabeleceram como a verdade e usando do recurso da narrativa. Por exemplo, criaram um projeto de lei que estabelece a censura, rasga a Constituição nos seus artigos que garantem a liberdade de expressão do pensamento e de crença. Mas afirmam que estão fazendo isso para proteger a democracia, proteger as crianças de ações maliciosas através da internet. Quem é que não quer proteger as crianças, irmãos? E aquilo que você mais está vendo nos meios de comunicação, na televisão principalmente, é que esse projeto é para proteger as nossas crianças. Proteger a criança é a responsabilidade do pai e da mãe. São os pais que têm que proteger a criança da influência da internet. E não é por outras razões, senão essa, que tantas vezes esse púlpito e tantos púlpitos têm dito para você, papai e mamãe, tira da sua criança o celular. O que criança tem que fazer com o celular na mão? Isso é responsabilidade dos pais, não é responsabilidade do Estado. E o Estado está querendo tomar para si aquilo que é responsabilidade dos pais. E os pais, tantos, estão se colocando prontos para entregar ao Estado o poder que é deles. Se esse projeto passar, você não poderá falar de Jesus na rua, usando determinados trechos da palavra de Deus. Eu poderei ser preso se pregar a palavra de Deus na sua totalidade. Porque o Estado vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Rotulado de fake news. O que é verdade e o que é desinformação. Num país democrático, num país em que a Constituição diz que é livre a expressão do pensamento. O ministro da Justiça, a máquina estatal, está exercendo ditatorialmente o cerceamento do direito de uma pessoa jurídica, da área de tecnologia, de comunicação, colocar o seu pensamento a respeito daquilo. Está fazendo a cabeça da população. A televisão faz isso há quanto tempo? Eles fazem isso há quanto tempo? Isso é uma excrescência, pois existem leis já estabelecidas para isso.
como a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que criou o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios em relação a essa matéria. Nós temos ainda o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, enfim, nós temos leis suficientes para doutrinar as relações de proteção do cidadão, das crianças, dos idosos e da relação de consumo. Não precisamos de mais leis, irmãos. Nós precisamos que as leis sejam cumpridas, as que já existem. Precisamos que a justiça proteja o cidadão e não uma ditadura imposta por pessoas que dizem o que é certo e o que é errado, sem ouvir a sociedade, porque isso é democracia. O que está por trás de tudo isso é o projeto de dominação que comunistas e socialistas querem impor à nossa nação. E tudo isso serve ao propósito de Satanás, que está preparando o caminho para o anticristo. E nós, a igreja do Senhor Jesus, não podemos aceitar de braços cruzados. Não se deixe enganar, irmãos. O final de tudo isso será a perseguição aos verdadeiros cristãos que não se renderão, como fizeram em todos os países em que a democracia foi corrompida e o direito de livre expressão do pensamento e a separação entre igreja e Estado foi suprimida. A China persegue os verdadeiros cristãos, mas tem igreja na China, você sabia? Porém, a igreja lá é submissa ao Estado chinês. O partido comunista determina o que o pastor pode pregar e o que ele não pode pregar como sendo a verdade. Tem que seguir a narrativa do partido. Não se iludam. Não se deixem iludir quando vem nos jornais de TV apresentando grupo de, aspas, pastores que apoiam medidas propostas que afrontam os princípios e valores bíblicos, mesmo que eles se apresentem como batistas, porque não são, na verdade. Na verdade, são pessoas que um dia receberam a investidura do ministério, mas se perderam nas suas concupiscências e filosofias vãs, torcendo a palavra de Deus para fazê-la apoiar aquilo que um dia também rejeitaram. Mas por que se perderam? Se desviaram da verdade, se deixando corromper pela inclinação da carne, passaram como Judas, querer impor um evangelho social em detrimento da corrupção espiritual promovida por influências espirituais satânicas que interagem com a humanidade. O que tudo isso tem a ver conosco, com a igreja de Cristo e com você que está me ouvindo agora? O anticristo virá, irmãos. Seu caminho está sendo pavimentado, mas cabe a nós cristãos lutarmos com as armas espirituais da oração e da fiel mordomia. Pois não podemos nos omitir enquanto cidadãos que ainda têm o direito de se expressarem, para que aqueles que foram eleitos não se esqueçam que quem os elegeu somos nós, e façam cumprir seu mandato com lealdade, dignidade, respeito ao povo ordeiro, trabalhador, digno, que quer ordem, progresso, respeito à família, honestidade e transparência no trato com a coisa pública, proteção da inocência de nossas crianças, dignidade para os nossos idosos e, como precursor de tudo isso, respeito à nossa Constituição brasileira e à vontade da maioria na proteção do Estado democrático de direito e da liberdade de expressão do cidadão, e não desse blá 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 de proteção da democracia, que é uma mentira, é uma desinformação. Estão querendo o poder para dominar o povo. Deus não fará por nós o que cabe a nós fazermos. Eu pergunto a você, quanto tempo você investiu do seu tempo para enviar uma mensagem para um deputado federal, para um senador, dizendo, não vote favorável a esse projeto de lei maldito? Deus não fará por nós o que cabe a nós fazermos.
E o que cabe a nós fazermos? Sermos fiéis mordomos da liberdade que nos foi legada por herança nessa nação e que está ameaçando o futuro da igreja cristã nesse solo, ameaçando o futuro de nossas crianças, de nossas famílias e no cumprimento da grande comissão deixada pelo Senhor Jesus Cristo de levarmos o evangelho a toda criatura, a começar dos nossos conterrâneos. Quer saber o que é uma nação que se diz democrática, mas que persegue, assassina, mata cristãos? Liga para o pastor Abraham, manda uma mensagem para ele, conversa para ele, pergunta a ele como é que é ser cristão na Índia. E lá não é comunismo, irmãos. O juízo, irmãos, está sobre nossas cabeças e o perigo nos ronda. E o apóstolo Paulo nos instrui da parte de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas se nós não trabalharmos no Senhor, sendo fiéis mordomos do que o Senhor nos deu, nessa terra abençoada por Deus, chamada Brasil, Satanás vencerá. Não a Deus, mas vencerá a nossa liberdade. Vencerá contra as nossas famílias. O que você está fazendo em relação a isso, meu irmão, minha irmã?